Boa noite. Senhoras e senhores, antes de mais nada eu queria agradecer a Emerge pelo convite para conversar um pouquinho com vocês sobre temas de política e políticas públicas relacionadas a esse momento que a gente está vivendo de pandemia e as reflexões que essa experiência de isolamento e da iminência, né, do incerto, que é o que o coronavírus nos traz, e agora mais recentemente aliada a toda essa crise política. Então, reflexões das ciências políticas, das ciências sociais, mais especificamente da antropologia política para esse nosso momento. O meu nome é Rafaela Sellen, eu sou professora na UFRJ, também nos últimos anos colaborei com o Departamento de Prática Jurídica da FGV, e atualmente eu sou a chefe da divisão de ensino do TRT aqui da primeira região. Bem, o que eu trouxe hoje para a gente conversar, que eu achei interessante e que tem me chamado muito a atenção, durante os noticiários no jornal, a gente escuta muito falar sobre os essenciais, né? Então não saia na rua, apenas os essenciais. E a mídia nacional tem dado um tempo e um destaque para apresentar quem são esses essenciais, né? Que precisam sair, enquanto os não essenciais ficam em casa, trabalhando daqui. O professor antropólogo James Houston, da Universidade da Califórnia, de Berkeley, ele há um tempo trabalha com o tema da cidadania, né? Especificamente a cidadania brasileira. E no ano de 2016, ele publicou um artigo na Revista Brasileira de Estudos Urbanos Regionais. Foi um artigo que eu tive a oportunidade de traduzir na época, e foi por ocasião de um encontro onde ele fez a fala de abertura desse encontro, que foi o encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa e Planejamento Urbano Regional, o ENAMPUR, de 2015. E nesse texto chamado Rebeliões Metropolitanas e Planejamento Insurgente do século XXI, ele apresenta uma nova noção fundamentadora para a cidadania, né, que se contrapõe aos conceitos que nós aprendemos constitucionalmente como fundamentos da cidadania. Então, e o que isso tem a ver com os essenciais? Então, a gente vai chegar lá. Esse artigo, Rebeliões Metropolitanas e Planejamento Insurgente, é um artigo de análise daquela onda de levantes que teve na primeira década aí do século XXI, foi 2005 até 2015, mais ou menos, que foram rebeliões que aconteceram ao longo de todo o território do globo, mas que têm coisas em comum. Foram rebeliões que reclamavam e questionavam o colapso de um determinado sistema de bem-estar social e que surgiam em cidades, ou seja, em áreas urbanas, a partir de organizações das periferias dessas cidades, né? Então, apesar de ser algo que aconteceu em cidades diferentes no planeta como um todo e que teve uma resposta do Estado diferente para cada um desses lugares, teve algo em comum, de ser um movimento que veio da periferia. E o que isso tem a ver com cidadania? O Houston, ele vai trazer alguns conceitos que ele desenvolve ao longo do texto, que são os conceitos de city maker, que é o fazedor da cidade, ou a pessoa que faz a cidade acontecer; city occupying, ou seja, aquela pessoa que faz a cidade acontecer e que ocupa a cidade; e rights claiming, que é a reivindicação por direitos, a partir de uma outra perspectiva, não de uma perspectiva de alguém que espera do Estado a entrega de um direito, mas de alguém que faz a cidade acontecer, que se articula, que cria sua própria moradia, que cria seu próprio meio de sobrevivência, e que a única coisa que essa pessoa quer do Estado é o reconhecimento da sua existência e da sua condição de cidadão, com base no fato de que essa pessoa é a energia motriz da própria cidade.
Então, sem essa pessoa, a cidade colapsa. E aí a gente chega no conceito dos essenciais, que tanto a gente escuta hoje na televisão. Historicamente, como é que a noção de cidadania se desenvolve, né? A gente tem, o Roston, ele traz nesse artigo alguns conceitos, algumas formas chaves interpretativas de cidadania. Então ele fala que cidadania pode ser compreendida como uma genealogia histórica, ou seja, uma forma como historicamente uma população se formou politicamente, ou pode ser um critério legal de inclusão ou exclusão, ou seja, de pertencimento a uma determinada comunidade política, como é o caso do Brasil, que a gente tem uma Constituição Federal que fala em critérios de ius solis e ius sanguíneos. Não necessariamente os dois critérios estão combinados, os países adotam critérios diferentes, enfim. Pode ser, segundo ele ainda, uma ética de pertencimento militarizada, ou seja, algo adiante de um conceito legal ou de uma genealogia histórica, mas um grupo que se organiza e se estabelece de uma forma militarizada, uma ética de pertencimento, ou ainda um conceito que ele vai desenvolver mais detalhadamente nesse livro que ele escreve, que é sobre cidadania insurgente, todo baseado no Brasil, que é quase que um modelo contraditório entre uma cidadania nacional, que é reconhecida com base no nascimento ou no ius sanguíneos, ou o ius solis, ou o território, né, ter nascido aqui ou filho de, contraposto ao que ele chama de critérios reais de pertencimento, ou seja, apesar da Constituição dizer que basta ser filho de ou nascido para pertencer, a forma como a legislação infraconstitucional se organiza e como socialmente as relações se organizam informam que não basta isso. Você precisa ter uma determinada educação, um determinado patrimônio, morar num determinado lugar, falar de uma determinada forma, se vestir de uma determinada forma para ser escutado, para pertencer, para acessar. Então, isso é o que ele chama de requisitos formais ou substanciais de pertencimento outros, né, adiante dos critérios constitucionais de ius solis e ius sanguíneos. Mas o que ele vai dizer é que tudo isso é uma criação de 400 anos atrás, e que é uma criação que vem para forjar um modelo de organização política chamado Estado-nação, que é uma ficção. E é muito mais difícil até de ser implementada na prática uma noção de pertencimento a partir desses critérios do que do modelo anterior a esse Estado-nação, que era a organização em cidades. Então é muito mais fácil nós nos reconhecermos como cidadãos ou cidadãs do Rio de Janeiro, de São Paulo, do que do Brasil, né? Que é um território de tamanho continental. Então ele vai resgatar essa noção de pertencimento à cidade, né? de uma cidadania que vem a partir de um fazer acontecer a cidade, como um legitimador do acesso dessa pessoa aos serviços que essa cidade oferece, como, por exemplo, saúde, moradia, educação. Então ele vai dizer, a gente passou recentemente por 4 grandes revoluções que fortaleceram e fizeram dessas cidades hoje o locus aonde as grandes inovações políticas e legais acontecem. Então ele vai dizer, a primeira grande onda foi a urbanização. Então no momento que a gente tem a mecanização do campo e a chegada em massa de população para as cidades, essas cidades passam a ter um peso político e passam a ter uma efervescência de disputa do espaço como jamais antes na história, né? A democratização, então, que é onde esse espaço é aberto ainda mais, né, de fala e de contraditório. E a gente tem, principalmente nos países que são considerados países centrais ou desenvolvidos, ondas migratórias que vão acontecendo, que ele considera uma terceira revolução, que é uma questão para eles hoje de acesso a serviços básicos, essenciais para esses imigrantes que não têm cidadania. Aqui no Brasil existe não em tanta escala como lá. E, mais recentemente, o que ele chama da quarta revolução, que é a revolução neoliberal, né? Esse modelo de produção e de organização do trabalho,
onde a cidade continua sendo um baita locus, e essas pessoas que vêm e que hoje são os chamados periféricos das grandes cidades, independentemente dessas cidades serem cidades localizadas em países centrais ou não, são justamente as pessoas que fazem acontecer a cidade, são esses essenciais.